No próximo mês, completam 2 anos desde o primeiro caso confirmado de Covid-19 no Brasil. Nesse período, os cientistas descobriram muito sobre o novo coronavírus, inclusive vacinas contra a Covid-19. Com a imunização em massa, o número de mortes foi reduzido significativamente, o que gerou uma flexibilização das medidas preventivas. No fim do ano, as pessoas encontraram amigos, familiares, e o que vemos agora é um aumento significativo do número de internações e de mortes. Para falar sobre o cenário atual da pandemia em Araraquara, no Saúde em Pauta de hoje, nós vamos conversar com o médico pneumologista Flávio Arbex. Olá, doutor Flávio, seja bem-vindo ao nosso programa e obrigada pela sua participação aqui hoje conosco. Eu agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui de novo falando com vocês sobre esse tema que a cada dia aparece uma novidade, uma coisa nova para tentar esclarecer as dúvidas, né, e explicar um pouco o nosso cenário atual de como está a situação epidemiológica da cidade e da região. Doutor Flávio, Araraquara já vacinou mais de 90% da população. Por que ainda assim nós vemos uma brusca mudança de cenário do que era no final do ano passado para o que estamos vivendo agora? Perfeito, acho que essa sua pergunta a gente consegue explicar bastante coisa sobre o que está acontecendo seguindo o fio da sua pergunta. O que aconteceu é que surgiu uma nova variante, né, a variante Ômicron, que foi descoberta na Europa, mas ela surgiu na África do Sul, e o que a gente viu é que essa variante ela teve em torno de 40 mutações em relação à variante original de Wuhan, né, na China, e isso levou a um aumento expressivo, né, muito grande da transmissibilidade do vírus. E isso fez com que houvesse, né, um aumento enorme de casos, né, que aconteceu primeiro na África do Sul, depois na Europa, Estados Unidos, e como sempre o Brasil, né, fora a questão da variante de Manaus, o Brasil segue um pouco depois do que acontece na Europa e nos Estados Unidos. Sendo assim, em um momento chegou no Brasil e a gente viu essa explosão enorme de casos de uma variante que tem características diferentes, tá? Sintomas diferentes. Então, na nossa prática clínica, a gente vê muito mais sintomas de via aérea superior, muito mais queixa de garganta, a gente vê pouca queixa de paladar, de perda de paladar e de olfato, não que não pode acontecer, mas é menos frequente, tá? O que nos faz chamar a atenção para aqueles detalhes que talvez antes passassem desapercebidos, tá? Então a gente vê pessoas que queixam, estou só com a minha rinite atacada, só com uma coriza no nariz, tem que testar. Tá? Então, isso é indício de que você pode estar com uma variante que predomina os sintomas de via aérea superior. Então, talvez isso seja uma vantagem evolutiva dessa variante que a faça se transmitir com mais facilidade. Uma, né, que ela talvez replique mais em via aérea, a gente vê que já tem estudos mostrando que a replicação no pulmão é menor, o que é bom, porque ele leva a casos menos graves, né, de insuficiência respiratória. E talvez essa facilidade de replicação em via aérea superior e o fato das pessoas valorizarem pouco os sintomas favoreçam essa transmissão em grande quantidade. E qual foi a repercussão disso para a gente, né? Então a gente viu um aumento muito grande do número de casos, aqui em Araraquara também batemos recordes, mais de 1.000 casos um dia, várias vezes isso aconteceu, com uma gravidade menor, né? A gente viu proporcionalmente um menor número de pacientes internados, mas aumentou o número de internações, porque é tanta gente positiva que, por mais que a porcentagem de pacientes que compliquem seja pequena, acaba sendo grande em número absoluto, porque o número de contaminados é muito grande. É claro que a gente tem a vantagem de estar com a população araraquarense muito vacinada, né? Então, ainda bem que nós temos essa cultura, né, na cidade de Araraquara de se vacinar. No estado de São Paulo como um todo, a gente está vendo bons números de vacinação, e isso protege as pessoas contra as formas graves. Doutor Flávio, eu ia até perguntar sobre isso. A variante Ômicron, ela tem uma capacidade maior de driblar os anticorpos que a gente produziu com a vacina? Perfeito. Então, aparentemente, a vantagem das vacinas com a Ômicron se fazem fazem melhor com as 3 doses, tá? Então, a impressão que a gente tem é que está internando quem, né?
idosos, principalmente, tá? Como sempre foi, aqueles não vacinados, tá? Imunocomprometidos ou com doenças, comorbidades graves. Mas uma coisa que chama atenção, e aqui cabe uma reflexão, né, e reforçar isso, é que são muitos idosos que não tomaram a terceira dose. Infelizmente, para essa população especificamente, em que a Omicron pode fugir, né, da resposta com 2 vacinas, a terceira dose é muito importante, tá, o reforço. E se tiver que vir quarta dose para essa população, é muito melhor as pessoas estarem vacinadas do que não vacinadas. Então a impressão que eu tenho é que aqueles que não tomaram a terceira dose são os que estão internando mais, tá? Inclusive, tem muita gente que não está tomando a vacina sob a justificativa de que se o imunizante não é 100% eficaz, melhor não tomá-lo. A gente está vendo aí os riscos individuais, você está falando para os pacientes que estão internando mais. E quando a gente fala no coletivo, sobretudo pensando no fim da pandemia, o que esse comportamento nos acarreta? Então, perfeito. Novamente, acho que primeiro falar sobre as vacinas não serem 100% eficazes, isso vale para tudo na vida, né? Para qualquer remédio, né? Se fosse assim, todo quimioterápico que eu desse para câncer ia curar o câncer. Não é essa a realidade que a gente tem, infelizmente, né? Não é todo antibiótico que eu dou para tratar a pneumonia de um idoso que eu consigo curar a pneumonia de um idoso fragilizado. Mas é melhor você ter essa proteção, né? O risco diminui, né? Outro dia tinha um paciente, mas aquela pessoa fumou 90 anos e nunca teve câncer de pulmão, então não tem problema. Mas aquilo é uma exceção, né? A grande maioria vai ter problemas. Então, se você estiver vacinado, a chance de você adoecer e adoecer grave é menor. Então, você acaba protegendo você mesmo, e não só você mesmo, mas como você protege também a população. Porque a gente sabe que os vacinados, eles transmitem menos. Eles fazem a transmissão é menor. Tanto é que na França o isolamento foi reduzido naqueles vacinados. Nos não vacinados, o isolamento não foi reduzido. Doutor Flávio, e você falou sobre idosos, né? Por que esse grupo ainda continua tão vulnerável? Por que a terceira, a quarta, até a quinta ou sexta dose, quantas forem necessárias, a gente vai ter que priorizar esse grupo? Muita gente não entende. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão da imunidade, sobre a própria formação da resposta imunológica nesse grupo. O idoso, por si só, ele tem menor capacidade de resposta imunológica, tá, contra o vírus, e até da produção de anticorpos quando você toma vacina. Por isso que a taxa de efetividade diminui com a idade. Porque isso se chama imunossenescência. Então, é a capacidade de gerar anticorpos a partir de uma vacina reduz com a idade. Como tudo reduz com a idade. Isso é fisiológico, isso é natural da vida. Então, essas pessoas idosas, elas têm capacidade menor de gerar anticorpos quando tomam vacina. Elas já têm outras comorbidades. A própria capacidade de responder ao vírus numa infecção natural é menor. Então, tudo isso leva à maior fragilidade dessa população específica, tá? Então, por isso que a gente sempre reforça nessa população que você deve se vacinar. E imagine que você pegou uma infecção, né? Você tem que gerar uma resposta do seu corpo todo contra essa infecção. Um idoso tem menos reserva cardiovascular, tem menos reserva renal, tem menos reserva respiratória do que uma pessoa de 30 anos. Isso é natural, tá? Por isso que a gente tem que proteger muito essa população. Neste mês, uma subvariante da Omicron foi detectada no Brasil. Se ela for mais transmissível, como alguns cientistas já estão sugerindo, quais são os cenários que a gente pode prever para os próximos meses? A gente pode ter receio de um colapso no sistema de saúde? Recentemente, essa semana, saiu um estudo dinamarquês sobre essa subvariante, tá? Mostrando que, aparentemente, ela tem uma transmissibilidade parecida, tá, com a Omicron original, mas que talvez o escape vacinal seja maior dessa subvariante. É isso que nós estamos tendo dados novos chegando, então a Dinamarca foi a primeira a publicar esse estudo. O que a gente tem que se preocupar, de novo, né, é que, primeiro, a gente deve se vacinar, tá? Se tiver que vir mais doses para proteger, a gente deve se vacinar contra essa subvariante para diminuir, né, o risco da população
ser acometida. Segundo é que, enquanto a gente não conseguir baixar essa taxa de transmissão, que da Ômicron é muito maior, né, enquanto o R0 da original era em torno de 2, a da Ômicron está falando que é em torno de 6. Ou seja, uma pessoa antes contaminava 2, hoje uma pessoa contamina 6 pessoas, tá? E isso aumenta em progressão geométrica. Então, essa proteção é muito importante da vacina e manter os cuidados, tá? A gente orienta que realmente, né, se possível, usar máscara N95 ou máscara cirúrgica, porque a máscara de pano realmente tem uma proteção menor contra essa variante, tá? E até contra a subvariante. Então, as orientações continuarão a mesma para proteger, né, dessa chegada dessa subvariante que já está no Brasil também. Entendi. Então, agora não é momento de flexibilizar, de encontrar todo mundo sem máscara, ou ao menos, se fizer isso, preocupar-se com a testagem, no caso? Eu acho que é o seguinte, nós somos num ponto que as pessoas têm que valorizar os sintomas, tá? Então, eu ouço muito no consultório, na prática diária, mas aquela pessoa falou que estava com uma rinite, foi no churrasco e passou para todo mundo. Aquela pessoa estava com uma rinite, encontrou e passou para todo mundo. Então, se a pessoa tiver com sintomas gripais ou sintomas que acha que descompensou uma doença de via aérea, se isolar. Eu acho que esse é o primeiro grande passo individual, pensando no coletivo. E vai testar, tá? Aí sim a gente vai conseguir diminuir. Porque eu vejo muito que as pessoas não valorizam e acabam transmitindo para as outras pessoas. Entendi. Doutor Flávio, muito obrigada pela nossa conversa hoje. Acho que foi bastante esclarecedor. O cenário da Covid-19, cada dia é uma nova descoberta, tanto para vocês médicos, ainda mais para a gente enquanto população leiga. E eu acho que o debate, a informação é sempre importante. E, mais uma vez, obrigada aqui pela sua presença. Eu que agradeço o convite e fico à disposição para as próximas oportunidades. Para mim, sempre é um prazer. Hoje, o Saúde em Pauta fica por aqui. Nós nos vemos em breve. Mas, enquanto isso, cuide da sua saúde. Complete seu esquema vacinal, use máscaras e, a qualquer sintoma gripal, faça o teste. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.